Apresentado pela primeira vez na E3 de 2015, Horizon Zero Dawn ficou imediatamente na boca dos jogadores pela sua abordagem, cores vibrantes, a beleza do mundo, uma personagem de aspecto carismático e, claro, dinossauros robô. Lançado em 28 de fevereiro de 2017, jogadores de todo o mundo se renderam ao mundo criado pela Guerrilla Games, pela personagem principal Aloy, e não foi surpresa nenhuma quando este jogo foi nomeado para os Game of the Year Awards, perdendo apenas para o Legend of Zelda Breath of the Wild. Mas a história deste jogo é muito rica, especialmente no que toca ao seu lore e desenvolvimento. Assim, eis 12 curiosidades sobre Horizon Zero Dawn. Desenvolvido pelo estúdio holandês Guerrilla Games, mais conhecida pelo franchise de first-person shooter de ficção científica chamado Killzone, Zero Dawn foi um salto no escuro para o estúdio. Depois do grande sucesso de Killzone 2 na PlayStation 3 e após ter lançado mais 3 jogos na mesma franquia para as diferentes plataformas da Sony, o estúdio começou a querer mudar a sua direção e fazer um tipo de jogo diferente. Segundo Herman Holst, na altura diretor da Guerrilla, sentia-se que havia a necessidade de algo diferente e mais colorido, saindo do tom mais negro e pesado da franquia Killzone. Assim, em 2010, durante o desenvolvimento do Killzone 3, a Guerrilla estava aberta a sugestões e começaram a explorar dentro de portas novas ideias junto dos seus trabalhadores. Então planearam uma reunião em conjunto com todos os funcionários, onde pediram a estes que surgissem com uma ideia para um novo IP, para vir a ser explorado. No final, receberam cerca de 40 sugestões, sendo que apenas uma era um shooter, percebendo-se assim o desejo da equipa de developers a explorar algo diferente. Algumas dessas ideias eram conceitos para jogos, outras eram para mecânicas diferentes e cada apresentação consistia em o funcionário estar diante dos chefes e dos diretores do estúdio em apresentações de 20 a 30 minutos. Alguns passavam-se em mundos fantásticos, outros num passado alternativo ou no futuro, e um deles tinha um robô como companheiro. A Guerrilla não revela informações sobre estas ideias, pois não deixa de ser um portfólio à sua disposição. Mas já revelaram sobre os 2 projetos mais importantes. Um deles veio de JB, o diretor de arte, e era um jogo de mundo aberto com uma rapariga fascinada pelo passado perdido e distante do mundo, passados 1000 anos depois da queda da humanidade. A rapariga chamava-se Aloy e a ideia já tinha a existência de tribos e animais robóticos. O que não tinha era uma história coesa nem o que se tinha passado no mundo. Segundo Matthijs de Jong, diretor do jogo, na altura não havia noção de como poderia ser o gameplay do mesmo, e até era difícil para ele o imaginar. O estúdio adorou a ideia, mas na altura apareceu um contratempo. Um jogo semelhante, passado também num mundo pós-apocalíptico, com uma protagonista feminina e com o despertar de robôs, tinha sido anunciado. Chamado Enslaved, estava a ser desenvolvido pela Ninja Theory e assim a Guerrilla Games decidiu não ir para a frente com o Zero Dawn e optaram por abordar o segundo projeto, que estava mais dentro daquilo que tinha sido feito com o Killzone, mas menos linear. Um jogo tipo steampunk, passado numa história alternativa da Revolução Industrial com a apresentação de monstros. Segundo Hearst, era semelhante ao jogo The Order, e embora a equipa não tivesse ciente desse jogo na altura. Durante 6 meses continuaram a trabalhar nesse projeto e quando foi a altura de o apresentar à Sony, Horizon ainda estava bem presente nas suas mentes. Assim, depois da E3, Herman Holst pediu à sua equipa que reunisse também todos os elementos que tinham do Zero Dawn e iriam apresentar ambos os jogos quando se reunissem com a empresa. Foi arriscado porque para Horizon apenas tinham ideias e conceitos que era praticamente um rascunho, enquanto o outro já tinha mecânicas, animações, arte conceptual definida e já estava em desenvolvimento. O diretor pediu a opinião dos presentes e a maioria adorou a ideia de Horizon e gostariam de ver mais do mesmo. As suas palavras são: as pessoas que adoraram Horizon adoraram-no com paixão. Eles gostaram mesmo de muitas coisas nele, incluindo a personagem, a história, o mundo louco e a sua natureza e as máquinas nele. Assim, e considerando o feedback que receberam, a Guerrilla decidiu ir para a frente com o projeto que mais os apaixonava. Passar de jogos lineares para um jogo de mundo aberto traz inúmeros novos desafios e uma das coisas que a Guerrilla se apercebeu de que tinham dificuldades era a narrativa. Portanto, o estúdio tratou de contratar um diretor de narrativa, tendo sido escolhido John Gonzalez, escritor principal de Fallout New Vegas. Quando o escritor chegou, a história ainda revolvia à volta de Aloy, das máquinas, mas também era centrado numa cidade que se situava no meio do mapa, então conhecida como Mesa City. Ela surge em Zero Dawn, mas com apenas uma fração do tamanho original. Hoje conhecem-na como Meridian.
Em vídeos do desenvolvimento vemos Aloy a montar cavalos e esta foi uma de várias mudanças que John Gonzalez fez ao jogo. Removeu praticamente tudo o que fosse animais de grande porte. O escritor quis dar ao jogador a sensação de que Aloy era especial. Assim, com a possibilidade de ela poder converter as máquinas para as cavalgar, isto conferia-lhe algo único e que as distingue das restantes pessoas do mundo. De forma previsível, estas mudanças não foram recebidas de bom grado, mas atualmente o estúdio reconhece que foi o melhor para o jogo e para a experiência. Toda a história e lore de Horizon demorou 6 meses a ser escrita. Como podem ver neste vídeo, existe um segundo jogador. Inicialmente Horizon Zero Dawn estava a ser desenhado para ser um jogo co-op, mas isso faria com que o nível de detalhe tivesse que ser reduzido para metade e gradualmente, com o desenvolvimento, essa ideia foi descartada. A Guerrilla Games criou um motor de jogo chamado Decima Engine e partilhou com a lenda dos videojogos Hideo Kojima o código-fonte do mesmo. Michel van der Loo, o diretor de tecnologia, revelou que fizeram uma apresentação em PowerPoint com 340 slides ao criador japonês com tudo o que o Decima era capaz de fazer. Segundo ele, a equipa na Kojima Productions procedeu a uma investigação do código e remeteu-lhes as informações num ficheiro Excel com centenas de linhas sobre o que tinham encontrado e verificado. Michel não se cansa de elogiar a equipa e Kojima, dizendo que Hideo sabe muito bem o tipo de conteúdo e experiência que quer criar para o jogador e que este ficou muito impressionado com os números da performance e com as ferramentas disponíveis para o motor de jogo. Desde então, os estúdios têm trabalhado em conjunto para irem melhorando o Decima Engine. A colaboração entre Kojima e a Guerrilla não se fica apenas pelo motor de jogo. Quando foi lançado, Horizon Zero Dawn já carregava em si alguns easter eggs do próximo título de Hideo Kojima. Durante o jogo e explorando alguns locais, encontramos itens colecionáveis relacionados com o jogo Death Stranding. Caso pretendam saber quais são esses mesmos itens, convido-vos a assistirem também ao meu vídeo de 10 curiosidades sobre Death Stranding, cujo link vos surgirá agora aí no topo. Existem algumas curiosidades sobre esta brutal personagem. Por exemplo, o nome de Aloy pode ser uma referência ao livro de 1895 A Máquina do Tempo, de H.G. Wells, onde a personagem principal viaja no tempo para encontrar uma espécie avançada de humanos conhecida como Eloy. O nome é uma forma abreviada de Aloysio ou Aloysius, ambos derivados do alemão antigo e coincidentemente significam um grande guerreiro, o que é uma descrição adequada da personagem. Aloy acabou por ser a criança que Elizabeth Sobeck, a cientista que criou o projeto Zero Dawn, sempre quis, pois ela diz a Gaia que gostaria de ter uma filha curiosa, obstinada e compassiva. Segundo David Ford, quest designer que também foi contratado para preencher a lacuna neste setor, Aloy apenas ficaria na posse do foco depois da aprovação, onde vemos no jogo que o falecido líder dos Eclipses está na posse de um. Assim, o início de Zero Dawn, onde Aloy é apenas uma menina, foi reescrito por forma a que ela o encontrasse nessa altura, uma vez que o jogo, tanto a nível de interface como de gameplay, está muito ligado a ele. John Gonzalez, o escritor, que após ter sido confrontado pela equipa de que ter a Aloy a encontrar o foco passadas umas horas de jogo não seria o mais indicado, inicialmente resistiu a esta alteração. No entanto, ele compreendeu o ponto de vista dos elementos, recuou e aceitou essa sugestão, permitindo que assim a colaboração entre departamentos continuasse saudável. Um dos grandes desafios da equipa foi como é que a Aloy, depois de bater uma grande máquina, fica com os componentes. Durante a fase inicial em que estavam a testar protótipos, a equipa teve a ideia de ter a Aloy a disparar um flare para que uma tribo viesse numa máquina voadora, recolher a máquina abatida e depois os componentes e os recursos ficariam disponíveis numa determinada localização. Chegou-se a pensar igualmente em fazer isto em formato cutscene, mas esta ideia foi depois abandonada, pois teriam que fazer uma para cada máquina e no ambiente onde a ação decorria. A inspiração para esta recolha veio curiosamente dos jogos de Hideo Kojima, Metal Gear Solid, em que se podem recolher soldados através da extração Fulton. Os recipientes antigos são um tipo de colecionável que os intelectuais do século XXI presumem que são objetos relacionados com rituais sagrados. Por exemplo, Studios Pala estava convencido de que os recipientes deveriam ter sido usados em conjuntos como parte do ritual de fazer a barba, com cada um dos mesmos a conter uma substância diferente,
um para água, um para loção, etc. Para os que não se lembram o que são os recipientes antigos que se encontram espalhados pelo mundo, estes são simples canecas de café. Como sabem, há vários formatos e pinturas nas mesmas, pelo que é isto mesmo que provoca a confusão nos intelectuais do mundo do jogo. Os pontos de vantagem são um tipo de colecionável encontrado em todo o mundo de Horizon Zero Dawn. Estes pontos são cápsulas do tempo que contam a história de Bashar Mati, um funcionário da Faro Automated Solutions que, quando o mundo estava a caminho do fim, fez uma última viagem para os 12 pontos de vantagem que se encontram no mapa. A história desta personagem é trágica. Depois da morte do seu pai, ele e a sua mãe ficaram na pobreza extrema até que Wyatt Mahante casou com a mesma, retirando-os desse estado. No entanto, Bashar odiava Mahante devido às suas ligações profissionais e sentia que ele era um substituto pobre do seu pai. Tornou-se delinquente e caiu no mundo das drogas, sofrendo até uma overdose, o que fez com que prometesse à sua mãe ir para a reabilitação. Formou-se depois em astronomia, o que a deixou muito orgulhosa, afirmando que Bashar tinha escrito o nome da sua família nas estrelas. Quando esta faleceu devido à longa exposição venenosa de químicos no local onde trabalhava, ele abandonou o emprego e voltou a mergulhar nas drogas, tendo de ser internado mais tarde numa clínica de reabilitação profissional para conseguir finalmente lidar com a morte da sua mãe. Mais tarde, quando trabalhava no projeto Vantage, a desenvolver cápsulas do tempo que utilizavam o Eternity Chip, que é um chip capaz de reter dados por pelo menos 50 mil anos sem degradação, Bashar descobriu a verdade sobre o projeto Zero Dawn. Ponderou-se a suicidar numa cabana, com uma pequena fortuna em drogas, mas no último momento recordou-se da sua mãe e prometeu que quando morresse, morreria limpo. Voltou ao seu trabalho na Faro Automated Solutions, pegou em 12 Eternity Ships, alugou um carro de luxo e viajou pela área do Colorado e do Utah a pontos que tiveram um enorme impacto na sua vida. Ele chamou a isto o passeio de Apocalypse Storm, criando assim os pontos de vantagem que colecionamos. Mesmo duvidando que alguém lesse estes 12 pedaços de história, ele assinou o seu nome junto com o da sua mãe, pai e padrasto. O destino final de Bashar Mati não é conhecido, embora provavelmente ele tenha morrido junto com a maioria da humanidade quando a peste de Faro consumiu toda a vida no planeta. Bashar Mati afirma que o motivo pelos quais deixou os pontos de vantagem não foi para contar a história da humanidade e de como ela terminou, mas sim uma história diferente, a de um menino que amava muito a sua mãe. Apocalypse Storm Tour, Day 9. I was setting up my tent right here when Wyatt's call came through. I came as fast as I could, but you'd already slipped into a coma. Never got a chance to say goodbye. Embora muitas das máquinas originais que a equipa criou estejam no jogo, como antigas máquinas de guerra, foram as que têm um aspecto mais animalesco, que sofreram mais alterações e uma evolução dramática. A primeira máquina que foi criada foi o Thunderjaw, devido à sua complexidade, e acreditaram que, se conseguissem fazer com que a máquina funcionasse, o jogo poderia estar bem encaminhado com esta ideia de animais robóticos. Como podem ver no vídeo que vos apresento do desenvolvimento, o Thunderjaw era apenas composto por blocos que, quando atingidos, se separam do corpo. Curiosamente, a equipa tinha inicialmente definidas para as máquinas coisas como saúde, stamina, fazendo com que algumas descansassem mais depressa do que as outras, mas ao verificarem que havia demasiada coisa, puseram-se na posição do jogador e focaram-se no que seria mais divertido para ele, e como tal, focaram-se nos componentes e nos blocos de armadura removíveis. Assim, quando o jogo foi pela primeira vez apresentado na E3 de 2015, o Thunderjaw que vemos era, na altura, a única máquina que a equipa tinha terminada. Em 2018, Horizon Zero Dawn ganhou os prémios de Melhor Jogo PlayStation 4, Melhor Performance para Ashley Burch, que desempenha Aloy, Melhor Direção de Arte, Melhor Banda Sonora, Melhor História, Melhor Conteúdo Pós-Lançamento, Melhor Exclusivo PlayStation e Melhor Uso da PlayStation 4 Pro no PlayStation Blog Game of the Year Awards. E assim ficaram 12 curiosidades sobre Horizon Zero Dawn. Sendo um dos meus jogos favoritos, tive um prazer especial a fazer este vídeo para vocês, que espero que tenham gostado. Se gostaste, não te esqueças de carregar aí no like, de comentar e de partilhar o vídeo. Isto ajuda-me imenso e ainda me dá mais pica para continuar a criar este tipo de conteúdo. E se ainda não estás subscrito, carrega em subscrever e no sino para receber as notificações dos próximos vídeos.
Muito obrigado por terem estado desse lado e vemos no próximo. Tchau!